Paz do Senhor Jesus. Venha nesse momento trazer a palavra do Senhor na sua casa, no seu lar, para a sua família essa noite. O Ministério da Família ela tem esse compromisso de, mesmo com essa pandemia, levar a palavra na sua casa para edificar a sua vida, a sua família. Amém? Nós vamos estar lendo hoje, trazendo à memória, muitas vezes as coisas que muitas vezes engavetamos. Deixamos a palavra de Deus de lado, algumas atitudes como cristão deixamos de lado. E a nossa prática de cristão é o quê? É viver Cristo constantemente, orando, jejuando, lendo a Bíblia. E isso vai fazer um diferencial na nossa vida, um crescimento maior espiritual. Amém? Hoje eu quero falar um pouco de revendo valores e conceito no nosso viver cristão. De que forma o nosso viver cristão está? Se eu, Edson, fosse medir, eu mesmo poderia medir meu nível espiritual. Se eu estou lendo mais, se eu estou buscando mais. Né? Então eu, Edson, eu tenho que ver esse conceito. Assim como você, irmão, você, irmã, para fazer diferença na sua família. Amém? Então, revendo valores e conceitos no nosso viver cristão. Isso vai fazer uma diferença na nossa busca, nas nossas conquistas, né? Pessoal, espiritual, familiar. Faz diferença. Quando falamos em rotina, falamos em atos e condutas que se praticam com frequência, ou seja, no cotidiano. Há uma constância de práticas, né, diárias no nosso viver cristão. Quando a gente vive o cristianismo com verdadeiro, com a posição de cristão mesmo, a gente ora mais, a gente jejua mais, a gente lê mais a Bíblia, a gente vai orar na casa de um, de outro, que necessita de oração, que não dá para sair de casa. Nós fazemos esse papel. Né? E hoje eu quero falar de rotina espiritual. Né? Então nós vamos estar falando um pouco de hábitos do cristão. Né? Dessa forma a gente tem que ver os nossos conceitos. Jesus ele faz um comentário, ou seja, ele vem trazer a nossa memória as atitudes que muitas vezes nós engavetamos. Nós temos que rever esses conceitos, determinações que esquecemos, né? Essas determinações que Cristo diz assim, olha, ore mais. Né? A gente lê a Bíblia lá, vem um conceito lá e diz assim, rapaz, eu estou sendo... Né? Quando a gente lê a Bíblia, a gente diz assim, rapaz, eu não estou lendo como eu deveria ler, não estou ajudando como eu deveria ajudar. Né? Tem um versículo que diz assim, se você pode fazer o bem e não faz, já pecou. Todo cristão deveria viver esse versículo ali de uma forma, né, para fazer a diferença como cristão. Então é esses atos e atitudes que a gente vai rever aqui essa noite. Vamos ver em Mateus do 6, capítulo 6, versículos 5, 6 e 7. Eu queria expor o texto de uma forma que vocês compreendessem. Mas nem todo o texto eu estou querendo aqui, eu estou querendo mais uma palavra nesse texto, expor de uma forma que vocês vão compreender. Uma palavra, ela vai falar todo o texto. Amém? Vamos estar lendo em Mateus 6, 5, capítulo 6, versículos 5, 6 e 7. Como se deve orar? E quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo, que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto. E o teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. No 7º. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Amém? Não sei se vocês perceberam. No versículo 5, ele tem um início aqui que ele fala: quando orares. Quando orares. No versículo 6, da mesma forma a gente vê: tu, porém, quando orares. Esse quando que eu quero que vocês percebam. Esse quando, ele é ato de continuidade. Né? É uma coisa contínua. Quando teve essa determinação,
No versículo 5, quando orardes. No versículo 6, tu, porém, quando orardes. E no versículo 7, e orando. Porque orando dá um ato de continuidade, de caminhada, né? Caminhando, orando. Amém? Mas esse quando, eu queria falar um pouco mais com vocês. O quando, ele denota ocasião. Né? Ocasião, ou seja, em qual circunstância você se encontra como cristão? Como está seu viver cristão? A circunstância, ela se divide em 3 partes: condição, estado e situação. Qual a sua condição de cristão? Qual o seu estado de cristão? Qual a sua situação de cristão? Jesus, ele espera que nós oremos e jejuemos. Né? Isso é esperado que Jesus, que nós como cristãos nos faça. Constantemente a gente está orando, jejuando, buscando. Né? Mas é necessário na nossa vida de cristão, na nossa vida espiritual, na nossa vida de ministério, para a nossa família. Né? Certa vez uma senhora, ela jejuou o café e disse que pela manhã tinha aquela dor de cabeça, e jejuando para que o seu filho viesse para Cristo. Seu filho estava no mundo. E todo dia ela jejuava aquele café. Muitas vezes causa até polêmica, porque muitos vão contra o jejum total, o jejum parcial, mas não vem ao que é o caso. Só vem a fazer esse testemunho aqui. E a mulher jejuou aquele café. E daqui a pouco, por um bom tempo, ela jejuou aquele café com dores de cabeça pela manhã. Quem bebe café sabe, né? Mas fez a diferença. O jejum parcial, o jejum de Daniel, que outros comentam, né? Mas não vem ao caso aqui. Eu venho falar do testemunho dessa mulher. Ela colocou a sua fé em ação, jejuando, orando, para seu filho voltar a Cristo, estar dentro da igreja, buscando ao Senhor. E foi alcançada essa bênção. Oração e jejum faz efeito. Não sei se você tem jejuado pela sua família, pelos seus filhos, mas faça o diferencial na sua casa. Né? Que essa ministração aqui venha trazer clareza, que esse texto de Mateus venha trazer clareza para você e para a sua família. Né? No texto, o Jesus não diz quando você estiver a fim de orar. Não, Jesus diz quando você orares. Né? Não diz quando você estiver a fim de orar, é quando você orares. Continuidade. Quando você orar, apresenta, né? Quando você orares, ore por tal coisa. Quando você orares, continuidade. Então você está tendo um ato de continuidade na oração, no viver cristão. Amém? E assim, quando você estiver a fim de orar, não, ele não disse isso, mas ele disse 3 vezes. Quando você orar. Faça a diferença. Tome posição. Se você engavetou, deixou de lado pelas correrias do dia a dia, a gente que mora em metrópoles, né? A gente sabe a correria que é trabalho, escola, filho, curso, qualificação, tá buscando e muitas vezes esquecendo do principal, que é a palavra do Senhor, as atitudes de cristão que a gente tem que manter, que é isso que nos sustenta no dia a dia. Amém? Então, quando você orar, rotina, não se você ora. Ele não disse caso você ore, não se você ora, mas quando você orar. Jesus, ele vem lembrar para nós, né, nesse quando, né, a sua condição de cristão. Como está a sua condição de cristão? Como está seu estado de cristão? Como está a sua situação de cristão? Ele não dá a opção se você orar. Ele não dá essa opção. Nós não temos essa opção. Ah, talvez eu vou orar amanhã. Ou talvez eu ore daqui, né? Talvez eu ore nesse relógio de oração que está tendo aí. Né? Não, nós temos que participar desse relógio de oração. Ele não dá a opção de nós, né, não orar. Ou de orar quando quiser. Nós temos que ter esse princípio de rever nossos conceitos como cristão. Mas quando você orar, né? E não para aqui. Interessante que a palavra de Deus em Mateus ali, eu estava lendo, ele traz assim uma coisa atrás da outra. E não parou por aqui. Vamos lá. Para vocês, meu irmão, viu? Vamos também em Mateus. Eu quero que vocês abram Mateus 6, 16, 17. Mateus 6, 16, 17.
Quando jejuardes, não vos mostreis contritados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto como a fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto. Então, novamente, meu amigo, quando está presente aqui também no jejuares, vou repetir para vocês. Mateus 6, do 16 ao 17. Mateus 6, do 16, ele fala, quando jejuardes. Não talvez se você jejuardes, mas quando você jejuardes. Né? No 17 do capítulo 6. Tu, porém, quando jejuares. Continuidade, aquilo que eu falei para vocês. Quando é ocasião, circunstâncias, ou seja, circunstância que seja condição, estado e situação. Então, continuidade, tanto na oração quanto no jejum, né? Então, meu amigo, se você não tem quanto tempo você jejuou, né? Há quanto tempo, quantos anos, né? E muitas vezes a gente tem que ter uma observação no jejuar, que não é todas as pessoas, nós tem aquelas pessoas que têm problema de saúde, então a medicação não pode estar em jejum. Mas isso aí nós temos pastores, né? Tem pessoas na igreja, pessoas da saúde que podem também estar orientando. Mas se você tem condições de jejuar, jejue. Ore. Né? E está ligado, oração e jejum. A oração ela vai até separada, mas a oração, o jejum não vai separado. Né? Oração e jejum. Combina, faz essa combinação para você ver o potencial que tem o jejum e a oração na sua vida, para resgatar a sua família, para trazer bênção para a sua família, para trazer vitória para a sua família. Ore e jejue, meu irmão. Faça a diferença na sua vida, na vida da sua família. Vamos estar vendo aqui agora. Então, a gente viu ali no capítulo 6 de Mateus, no 16 ao 17. Né? Vemos acerca do jejum também. Não apenas da oração, mas do jejum. E logo em Mateus, tanto no 6 veio a oração, e no 6 também, no 16 e 17, veio acerca do jejum. Então, não sei como está a sua vida de cristão, mas o título dessa ministração é Revendo os seus conceitos de cristão. Temos que rever nossos conceitos de cristão e fazer a diferença. E se algum dia você decidir tentar jejuar, Jesus não falou isso. Se algum dia você tentar jejuar, beleza, né? Não. Quando você jejuar, meu irmão, da mesma forma, quando você orar. Então, né? Vamos estar revendo o nosso conceito de cristão. Ele não nos deu a opção de não jejuar. Isso que fique claro. Ele não deu a opção. Se você quiser jejuar durante o seu cristianismo, né, sua vida de cristão, ou é uma vez no ano, não, ele não deu essa opção não. Está aqui em Mateus. Está em quando, ocasião, circunstância. Tem que ter uma constância. Um viver cristão, um cotidiano. Né? Um hábito. Aí é hábito. Hábito de orar, hábito de jejuar e de buscar. Amém? Ele considerou uma prática. Jesus ele considerou uma prática tão natural da vida cristã que disse aos seus discípulos e aos seus críticos que orar e jejuar faria parte das suas vidas depois que ele se fosse. Não é porque ele foi que as coisas ficou para trás, que o jejuar e a oração ficou de lado. Não. Ela continua. Ela continua nas nossas vidas. E a gente tem que ter essa prática de jejuar e orar. Não deixar essa brecha em nossas vidas como cristãos. Amém? Que possamos fazer isso em busca do melhor para a nossa família, em sarar e resgatar a nossa família, de restaurar a nossa família em todos os aspectos. Nada mudou desde que ele pronunciou essas palavras. Nada mudou, meu amigo. Nada mudou. Você tem que rever nossos conceitos de cristão. Para mim, para você, para nossa família, para o nosso amigo ali que é evangélico, que muitas vezes está desviado, está fraco na fé, mas você tem que fazer seu diferencial. Fazer a sua diferença. Faça, jejue e ore. E orienta aqueles que muitas vezes estão fracos na fé, não têm conhecimento da palavra, não lê a Bíblia, né? Mas faça seu diferencial. Uma das coisas que, dos lugares que eu fui fazendo curso, quando eu dizia que era da Batista,
O pessoal fala assim, uma igreja que tem conhecimento, que dá estudo, que dá, né? Então isso na nossa igreja a gente não pode dizer que a igreja batista é negligente em dar conhecimento. Temos cursos de pais, casados, né? Tem ministério de jovens com sempre um estudo ali trazendo para edificação e crescimento espiritual. Então reveja seu conceito de cristão. Que possamos fazer o diferencial na minha vida, na minha família, na vida do meu vizinho, na vida do meu próximo. Mas primeiro eu tenho que rever o conceito na minha vida. Se eu não rever o conceito na minha vida, como eu posso ajudar os outros? Um avião, quando ele vai cair, a primeira coisa que é orientada ali, você tem que colocar primeiro em você a máscara lá de oxigênio, senão você não consegue salvar as outras pessoas. O evangelho é da mesma coisa, do mesmo jeito que eu vejo. Se você não se salvar, meu filho, você não pode salvar a outra. Seu conceito de cristão tem que ser renovado, tem que ser revisto. E essa palavra aqui, ela traz identificação para o nosso lar, para a nossa família, porque se eu fazer a diferença na minha vida, revendo meus conceitos, eu vou fazer o diferencial na minha vida e na minha família, na minha parentela, né? Na minha geração. Mas eu tenho que rever os conceitos na minha vida. O que se espera do viver cristão? É uma pergunta que você muitas vezes está se perguntando. Vou ligar para o Edson, né? O que se espera do viver cristão? Se espera o quê? Se você é cristão, você ora. Se você é cristão, você jejua. Isso é um diferencial. Isso é fato, né? É fato. A maneira mais eficiente para você e eu colocarmos nossa carne no seu devido lugar e andar no Espírito é por meio do jejum e da oração. Então, para mim botar a nossa carne no seu devido lugar e andar no Espírito é estar em jejum e oração constantemente, com frequência. O quando tem que ser presente na nossa vida. Esse quando que nós lemos aqui em Mateus, no capítulo 6, tem que fazer parte da nossa vida diária. Amém? Então vamos nos renovar, vamos ler mais, vamos buscar mais. Vamos jejuar, orar, vamos estar nesse relógio de oração, fazer parte desse relógio de oração que está aí no sábado aí. Vamos fazer parte desse relógio. Se eu nunca fiz, vou ligar para o Anderson, vou ligar lá para as pessoas que estão à frente, pastor Alexandre Irlane, vou dar meu nome. Meu nome está aí, eu coloco meu nome em tal horário, mas vou participar desse relógio de oração. Amém? Que possamos fazer a diferença como cristão. Que possamos rever os nossos conceitos de cristão. Oração e jejum é a chave. É a chave. A partir do momento que você combina a oração e jejum, é a chave, meu irmão. Né? A chave para derrotar as fortalezas das trevas. Tem duas partes. Essa chave. Primeira, devemos ligar o poder do Espírito por meio da combinação do jejum e da oração. Você já viu aquele pudim? Aquele pudim? Ele só fica mais gostoso quando você derrama aquela calda. Da mesma forma o jejum. Se você trabalha, seu trabalho não tem condições de orar, ora a cada 2 horas. Né? Dá uma retiradinha ali, ora, mas não deixa de regar sua oração, ou seu jejum. Né? Combina, faz a combinação da oração e do jejum. Eu fazia jejum antigamente sem conhecimento, leigo, né? Eu achava que estava fazendo jejum, mas não, eu estava passando fome. Né? Temos que saber fazer até o jejum. Espiritualmente falando, tem um potencial aqui. E a gente vai estar falando mais na frente acerca de ser cheio do Espírito e do poder do Espírito. Eu vou trazer uma pregação dessa. Então a gente viu o que? Acerca da chave. A primeira parte, nós vimos acerca da combinação. A segunda parte. Venceremos as maiores batalhas dessa geração apenas quando orarmos e jejuarmos. Eu falei para vocês, a oração e o jejum juntas, ela tem um potencial. Esse potencial que nós temos que alcançar espiritualmente, fazendo, colocando em prática o quando que lemos lá em Mateus. A continuidade, a frequência, esse hábito de orar e jejuar. Né? E liberarmos o poder inacreditável do corpo de Cristo em nossos joelhos. Quando foi a última vez que você se ajoelhou, meu irmão? Temos que nos humilhar. Nos humilhar não é de roupinha rasgada, não. É nos humilhar de coração. Se prostrar, orar, jejuar e se humilhar. Se colocar de joelhos na presença do Senhor. Faça a diferença como cristão. Reveja seus valores de cristão. Então nós vemos aqui qual a necessidade do jejum.
Ah, Edson, qual a necessidade do jejum? Né? Meu amigo, na vida do cristão, isso tem a sua importância. O jejum, ele estimula o foco das nossas orações. Né? O foco. Nós vamos ali no alvo. E a precisão do discernimento quando ao que fazer. Um exemplo claro. Acerca do jejum e da oração. Essa liderança que trouxe aí esse relógio de oração. Né? Isso é um discernimento. O que fazer nesse momento. Né? O que fazermos nesse momento? O momento da igreja se colocar como igreja. Orar e jejuar. Esses homens de Deus que estão na frente aí, eles fizeram isso. O jejum estimula o foco das nossas orações e a precisão do discernimento quanto ao que fazer. Muitas vezes temos dúvidas, pedimos orientação a um a outro, mas não vamos a quem tem a resposta. Ao Senhor Jesus, ao Deus. Né? Deus está aí constantemente à nossa disposição. Basta a gente o quê? Bater. Com o quê? Oração e jejum. Bate a porta e abrirei. Faça a sua parte. Ore, jejue, reveja seus conceitos de cristão. Faça diferença para a sua família, para a sua casa. Mas não deixa de orar e jejuar. Amém? Faça a diferença na sua família, no seu ministério, mas faça a diferença. Oração e jejum tem que termos essa rotina, tem que ser diária, tem que ser frequente. Esse hábito, que nós possamos, se nós deixamos perder por algum motivo, por algum desânimo, mas que nós possamos estar revendo esses conceitos, revendo esses valores de cristão. Muitas das nossas orações esperamos vitória. Quantas orações nós falamos e esperamos vitórias? Mas interessante. No entanto, quando oramos e jejuamos, alcançamos triunfo. No entanto, quando orarmos e jejuarmos, alcançamos triunfo. Ou seja, você volta com mais do que você tinha antes, meu irmão. Você vai alcançar o potencial que você vai vir mais do que você tinha antes. Então, reveja seus valores de cristão. Deus quer falar, Deus quer nos dar mais. Quem limita isso? Nós que limitamos isso. Porque nós não buscamos mais. Mas Deus está querendo assim, de mãos abertas, querendo nos dar. Mas nós não estamos jejuando, orando, buscando como se deve buscar. Desfrute não apenas estar ser cheio do Espírito Santo, mas alcance o poder do Espírito Santo. A maioria de nós temos ministérios, temos famílias. Interessante que eu vou ler em Lucas para vocês aqui agora. Há uma diferença entre ser cheio do Espírito e buscar o poder do Espírito. Eu vou ler em Lucas. Vamos estar abrindo o livro de Lucas, só para estar fechando aqui com clareza para vocês. E acerca do livro de Lucas, vou trazer uma pregação também depois para vocês, acerca do ler a Bíblia, a diferença que faz. Mas hoje vou fechar acerca da oração e do jejum. Lucas 4. Lucas 4:1. Lucas 4:1. Depois Lucas 14:1, tá? Lucas 4:1 e Lucas 14:1. Primeiro Lucas 4:1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi pelo mesmo Espírito no deserto. Ele estava o quê? Cheio do Espírito. Presta atenção. Jesus foi para o deserto cheio do Espírito. Ele ia buscar o poder para o seu ministério. Vamos prestar atenção aqui no 14:1. 14:1, meu amigo, meu irmão, a resposta é para você. Então Jesus, no poder do Espírito Santo, no poder, ele veio cheio do Espírito Santo, ao 14, ele está retornando dos 40 dias. Ele está em jejum e oração ali.
É interessante, presta atenção. Então Jesus, no poder do Espírito Santo, regressou para a Galiléia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Jesus foi cheio do Espírito para o deserto. Orou, jejuou, batalhou ali, mas voltou cheio do poder do Espírito Santo. Então, meu irmão, eu fecho essa palavra dizendo: reveja seus conceitos de cristão. Faça a diferença na sua vida, na sua família, na sua vida espiritual, no seu ministério, no seu chamado como cristão. Ajude, busque, né? Não deixe, não se limite, né? Aquele versículo lá de Tiago: se você pode fazer o bem, faça, busque, mas não deixe de rever seus conceitos, seus valores de cristão. E o relógio de oração está aí. É o momento de você fazer a diferença. Quer fazer a diferença como cristão? Comece nesse relógio de oração. Não deixe de participar. Esse momento é o momento de nós nos unirmos como igreja, como cristão, e fazermos parte, colocar a igreja, pode estar em lares, mas estar junta, estar firme, porque estará nesse relógio de oração fazendo o quê? Fazendo o que tem que ser feito, já orando ali. Se possível, ore durante o dia, para quando você chegar na sua oração ali, mas ore e jejum, e faz essa combinação. Faz essa combinação do jejum. Não deixe o jejum, nunca jejue somente o jejum. Regue seu jejum com oração. A oração ela pode ser feita separada, porque em momentos a gente vai orar por uma pessoa ou por outra. Mas o jejum ela tem que ter essa combinação. Quando você jejuar, quando você orar, não se você orar. Quando você orar, quando você jejuar. Eu deixo essa palavra dizendo: reveja seus conceitos de cristão. Se coloque, se posicione. É momento da igreja se posicionar, ajudar as pessoas que estão nessa pandemia aí, estão até passando fome. Vamos fazer nosso diferencial. Rever não apenas os valores de orar e jejuar, mas de todo o conceito de cristão que nós temos. Ajudar as pessoas, levando uma cesta, buscando, né, ajudando no que é necessário. Mas reveja seus conceitos de cristão, meu irmão. E que Deus abençoe a sua vida, a sua família, e que nós possamos, nesse relógio de oração, fazer a diferença como igreja. Amém? E que Deus abençoe a sua vida, a sua família grandemente, e que você faça a diferença como cristão. Amém?